Meus amores, olha, eu vou fazer essa parábola de Jesus, é o quê? Lamentação por Jerusalém. Vou fazer essa parábola porque se Jesus deixou ela, é o que? De uma grande importância para nós. Porque o foco de tudo é o que? É Jerusalém, é o que? A cidade santa, é Israel, o foco de tudo. Sobre o que? O anunciamento da segunda vinda de Jesus, entendeu, meus amores? Bora lá? É Lucas 20. Lamentação por Jerusalém. E quando iam chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus, antes de chegar na cidade, Jesus olhou a cidade e Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Por causa do que ia acontecer. Aquela casa do nosso pai, ela ia deixar de existir, como até hoje, do tempo que Jesus proclamou que ela ia deixar de existir. Pois então, quando derrubaram aquele templo, até hoje, nos dias de hoje, não existe templo mais de adoração a Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel, lá em Israel. Entendeu? Só que isso está prestes a ser mudado. Por causa de quê? Porque nosso pai, né, vai interferir. Ele vai interferir como? Com a vinda de Jesus. Quando todo olho vê Jesus, vão acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Aí vai ser o quê? Construído o terceiro templo. É só vocês raciocinar. Antes disso, não vai ser reconstruído o terceiro templo em Israel, no mesmo canto que era antigamente. Porque Deus, não sei se vocês prestaram atenção, que Deus é o mesmo. Deus nunca mudou e nem nunca mudará. E a palavra dele é firme, é para sempre. E então, o terceiro templo vai ser construído. E é no mesmo canto. Mas primeiro o meu pai vai interferir. O templo não vai ser construído antes do meu pai interferir, não. Primeiro, como é que Deus vai interferir? Deus vai interferir mandando o seu filho. Mas ele não vai mandar para Jesus ficar na terra junto com o povo, não, com a humanidade, não. Ele vai mandar só para vocês verem, o povo de Israel ver e acreditar que Jesus era o Filho de Deus e ser o que? Construído o terceiro templo. Como está escrito. Não está escrito que vai ser construído o terceiro templo? Então vai ser escrito. Então vai ser cumprido. O que está escrito vai ser cumprido. Mas após o que? Após Deus dar o sinal. Deus vai mandar Jesus vir para a terra justamente o quê? Para poder o povo de Israel, onde nasceu a nossa salvação, é um povo que eu a amo. Por quê? Porque lá nasceu a minha salvação. Quando a gente morria, perecia direto para o inferno. Aí Jesus veio o quê? Jesus veio justamente nos ensinar e nos dar um caminho, uma oportunidade para quando nós sair dessa terra, nós o quê? Se nós estiver caminhando com ele, estar no céu com ele. E com o nosso Pai, o Deus de Israel. O povo é tão pegado ao nosso Pai e desapega de Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador. Meus amores, vou continuar lendo o versículo. Lamentação por Jerusalém. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Vocês viram aí? Por que Jesus chorou? Porque aquele tempo de adoração a Deus ia deixar de existir. Até hoje o povo judeu não estão adorando a Deus, nem tanto ao pouco fazendo sacrifício para o nosso Pai, não. Mas isso aí vai ser o quê? Isso vai acabar. Com o quê? Com a vinda de Jesus. Todo olho verá Jesus. Igual eu vi Jesus, eu tive o prazer de conhecer Jesus antes do que vocês. Mas do mesmo jeito que eu vi Jesus, vocês vão ver. E não vai custar muito, não. Jesus disse que dessa geração não passa. Por quê? Porque nós iremos ver ele no céu, em cima das nuvens, junto com os anjos. Igualmente eu vi. Vocês estão prestes a ver Jesus. Meus amores, depois eu solto para vocês esse sonho. Eu vou soltar logo essa parábola e vou soltar o sonho junto com o versículo, tá bom? Que se trata sobre isso, sobre o sonho que eu tive. Ó, dizendo, se tu conhecesse também ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. A paz de Israel, ela depende, sabe de quem?
do nosso Pai e de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Rei. Mas Jesus Cristo não vai só reinar em Israel, não. Jesus vai reinar sobre todas as nações. Está escrito nas Santas Escrituras, porque o povo não lê. Porque o povo quer ir para a igreja só escutar um textinho das Santas Escrituras. Aí passa a vida inteira sem conhecer nem o pai, nem o filho. Conhece por assim uns pedacinhos que quem queira falar para vocês acolhem aquilo dali. Muitas vezes acolhe, outras não. Então, se a pessoa, por isso que Jesus diz assim, examinar as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. Por que Jesus manda fazer isso? Que é para poder vocês entenderem o que está prestes a acontecer. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheira, te sentearão e te espreitarão de todos os lados e te derrubarão aos seus filhos que dentro de ti estivessem e não deixaram em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo de tua visitação. Meus amores, vocês entenderam aí? Aconteceu isso, ó. Tudo que essa profecia aqui já foi cumprida há muitos séculos atrás. Sobre o quê? Que não ficou pedra sobre pedra lá em Israel do templo do nosso pai. Que o nosso pai mandou ele fazer aquele templo, mas não ficou não. Lá não tem nem um canto, não tem mais. E então, mas por quê? Porque Deus habitou entre o povo de Israel. Deus habitou e Jesus habitou. Jesus é o Filho e Deus é o Pai. Então, o Pai repousou sobre o Filho no batismo. Então, caminhou na terra quem foi? Foi o Pai e o Filho com o povo de Israel. O povo de Israel, vocês acordam, tá? Tá chegando o tempo de vocês clamar por quem? Por Jesus Cristo, o teu Rei. E por quem? Pelo meu Pai, o Deus de Israel, o Deus de todas as nações, de todas as tribos, de todo o povo, de toda a língua. Então, meus amores, não adianta eu falar só para um, porque a salvação, ela não é só para aquele povo, a salvação é para todos nós. Aquelas pessoas que aceitam o sacrifício de Jesus, que andam com Jesus, assim que vocês verem Jesus no céu, vocês subirão com ele. Entendeu, meus amores? Por quê? Porque é profecia. Por quê? Porque está escrito. E eles não deixam passar nada que está escrito. Tudo que está escrito já se cumpriu, tem coisas que estão se cumprindo, tem coisas que ainda estão para acontecer. E vocês o quê? Vocês dormindo. Vocês no tempo desse, vocês ainda estão o quê? Sem estar em alerta. E Jesus às portas. Jesus vai pegar muitas pessoas, vão ficar muita gente. Por quê? Porque acha que nunca morrerá, ou então também acha que Jesus não vem. Então talvez acha também que Deus não vai cumprir o que ele prometeu. Meus amores, olha, Jesus acho que foi no começo desse mês, Jesus me mostrou, sobre o livro do Apocalipse, Jesus me mostrou no céu, 141, daqueles 144 mil, já tem 141 para vocês, o que? Para vocês se orientarem. Jesus está às portas, é do livro de Apocalipse, não tem os 144 escolhidos, que vão ser marcados, que Jesus vai levar? Então, assim, Jesus me mostrou no céu, 141 mil. Tá faltando muito pouco, né? Para completar aquela parte daquela profecia. Vocês alertam. Jesus apareceu para mim, eu tô fazendo a minha parte. Eu não tô deixando vocês enganados, não. É tempo de quê? É tempo de arrependimento. É tempo de quê? É tempo de vigilância. Jesus disse, esteja aguardando. Se eu não estiver aguardando por Jesus, Jesus vem e não me leva, não. Eu fico nessa terra. Ou então saio dessa terra para outro canto. Que Deus me livre. O sangue de Jesus tem poder. Por quê? Porque só há dois caminhos, um para o céu, outro para o abismo. Se eu não for para o céu, eu vou para o abismo. Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder. Prefiro caminhar com ele no caminho estreitinho, passando pelo apertado, do que eu estar no caminho largo
e está fazendo tudo contra a vontade do meu Pai, o Deus de Israel, e saindo dos caminhos de Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Como é que as pessoas querem ir para o céu? Se não caminha com Jesus, se não cumpre os mandamentos do nosso Pai e nem tampouco cumpre os mandamentos de Jesus. Os mandamentos de Jesus é o caminho que Ele percorreu, nos ensinando como nós chegamos a Deus, entendeu? Meus amores, eu li esse texto hoje para vocês. É Lucas 20, é o que? A lamentação por Jerusalém. E agora a lamentação é por esse tempo de hoje. O Apocalipse se cumprindo e as pessoas com negligência, né? Com negligência mesmo, perante a Deus, perante a Jesus. Bora acordar, povo. Tá na hora de nós abrir nossas bocas e começar a falar de Jesus, de Deus, nosso Pai. Nosso Pai quer o quê? Quer que essas pessoas o quê? Nosso Pai quer o quê? Deus quer alma. Essas almas que existem dentro de nós. Que muitas vezes as pessoas perdem, não sabem nem para onde é que vai. Deus está o quê? Intercedendo a vocês por elas. Para quando vocês saírem dessa terra, vocês ir para o quê? Para o nosso Salvador, para o nosso Redentor. Aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Ele está fazendo o quê? Ele está dando oportunidade, chamando as pessoas ao reconciliamento. No céu não entra com pecado, não. Por isso que Jesus chama as pessoas ao reconciliamento. Entendeu, meus amores? É isso que eu tenho para dizer para vocês. É hora de quê? É hora de tempo de quê? De arrependimento. É hora de quê? De se voltarem para Deus, para Jesus. Tá pensando que quando chegar no dia de Jesus vir para buscar o povo, para fazer o que tem que fazer na terra, tá pensando que ele vai esperar vocês se arrepender dos pecados de vocês ajeitar as malas para ir mais ele? Não. Se você estiver pronto, você vai com ele. Se você não estiver pronto, você ficará na terra ou então sairá dela pro abismo. Porque o dia da vinda de Jesus é um dia com trombeta. Eu cansei de fazer vídeo para vocês mostrando isso. Eu vou postar o vídeo, eu vou postar o sonho que eu tive com Jesus e ainda vou mostrar o versículo. Que o dia da vinda de Jesus é um dia de trombeta. Muitas pessoas perecerão sem Deus e sem Jesus. Tá com Jesus, vai direto para o céu, vai ser levado com ele. Não tá com Jesus, vai descer o quê? Parte mais baixa da terra. Como já fiz esse versículo também, fiz vídeo mostrando para vocês. Que Jesus desceu o quê? As partes mais baixas da terra. E é para onde as pessoas vão. Entendeu? Meus amores, eu explico tudo bem direitinho a vocês. Não tem por onde as pessoas errar, não. Só erra se mesmo quiser. Meus amores, eu amo vocês. Jesus ama vocês. Fui.